Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que vão acontecer nessa sexta-feira. Na tela! Pois é, Série B, temos Coritiba e Ituano para começar esse BetBox Tips. Depois que foi rebaixado no Campeonato Paulista, o Ituano começou mal demais a Série B, né? É o 18º colocado, brigando para escapar aí da zona de rebaixamento. O Coritiba está brigando na parte superior da tabela, né? 8 jogos, tem 11 pontos. O Coritiba é o 9º colocado da Série B nesse momento. Uma coisa que chama atenção aí no time do Coritiba é a baixa média de gols, né? É um time que toma pouco gol e também faz pouco gol. É a equipe que tem a menor média de gols em toda a Série B, somente 1,3 gols por partida. O Ituano também não tem uma média tão grande, apesar de ser bem maior, né? Tem uma média de 2,3. Isso leva a crer que vai ser um jogo com poucos gols e é para esse lado que os nossos especialistas indicam. Vamos então dar uma olhada então abaixo de 2 gols e meio, aqui ó, pagando 1,70. Abaixo de 2 gols e meio, precisa ter 2 gols, 1 gol ou nenhum gol para a gente ganhar essa aposta. Fica a primeira dica então, abaixo de 2,5. Vamos deixar uma segunda dica que é um pouco mais segura, que é o abaixo de 3 gols. Aí a gente vai nas asiáticas e vai olhar o abaixo de 3, tá? Você vê que paga 1,350, é bem menos do que o 2,5, mas caso haja 3 gols aqui, né? Se acabar tendo 3 gols, a gente não vai perder essa aposta, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Então aqui a gente só não pode ter 4 gols, que aí a gente perde o dinheiro. Vamos torcer então para ter 2 gols ou menos. Lembrando, tá? Dos 8 últimos jogos do Ituano, somente 2 jogos tiveram 3 ou mais gols, tá? E do Coritiba, apenas um jogo teve 3 ou mais gols. Um jogo de 8. Então, essa dica aí fica para essa partida da Série B. Temos outra partida na Série B, né? Vamos procurar aqui. Temos Novo Horizontino e Santos, né? Olha só, você vê também pouco favoritismo aqui no resultado da partida. O Santos é um dos times mais fortes da Série B, né? Depois que caiu aí, para a alegria dos torcedores dos outros times que tiram sarro aí dos santistas, né? Mas o Santos está com tudo aí na mão para conseguir voltar para série principal do Brasileirão, para a primeira divisão. Se o campeonato terminasse hoje, por exemplo, o Santos estaria entre os 4 primeiros e voltaria para a primeira divisão. O Novo Horizontino fez um ótimo campeonato paulista, né? Chegou na semifinal e perdeu para o Palmeiras. Na Série B, começou numa montanha-russa, oscilando bastante aí o Novo Horizontino. Nos últimos jogos tem sido melhor, tá? Tá na 11ª colocação no meio da tabela aí o Novo Horizontino. Jogando em casa, o Novo Horizontino é um rival difícil, mesmo para o Santos, né? O Santos é uma equipe melhor no papel, jogadores mais experientes e as odds estão indicando que vale a pena a gente ir para o lado do Santos. Então a primeira dica é o Draw No Bet pro Santos, que é o empate anula a aposta, tá bom? Vamos ver como que tá aqui embaixo. A gente está apostando aqui ó, na vitória do Santos, mas se houver empate, a gente não perde e aí não ganha. O dinheiro é devolvido. Então a gente tem essa defesa, essa segurança do empate. Tá pagando 1,61, tá bom? A gente só perderia mesmo essa aposta se o Novo Horizontino vencer. Então essa é a primeira dica, empate anula a aposta, Draw No Bet do Santos. A segunda dica, ela é um pouquinho mais segura, é o mais 0,25 pro Santos. Vamos por aqui. Aqui, ó. Tá pagando 1,450, tá bom? Mais 0,25 em alguns sites aparece escrito dessa forma, mais 0,25, e em outros dessa forma que vocês estão vendo aqui, que é o 00, mais meio, tá bom? O mais 0,25 fica no meio aí desses dois números. Isso significa que metade do nosso dinheiro vai para o 00, que é a mesma coisa que o Draw No Bet, e metade vai para o mais meio, tá bom? O mais meio, a gente ganha a aposta mesmo que haja empate. Então é como se fosse empate ou Santos, a gente ganharia metade dessa aposta aí. Então fica essas duas dicas para o Novo Horizontino e Santos, tá bom? Muitos amistosos também rolando antes da Euro. Vamos dar uma olhada então nos jogos lá da Europa. Vamos embora então, o primeiro deles é Polônia e Ucrânia, né? Amistoso internacional, a Eurocopa está se aproximando, essa é a penúltima rodada aí
de preparação para os times europeus, né? A Ucrânia não conseguiu se classificar e não vai disputar a Euro, tá bom? A Polônia, sim. Aqui é um duelo de dois times que costumam jogar muito fechados na defesa, né? Não dando muita possibilidade de gols e também não atacando tanto. Se preocupam mais em não tomar gol do que marcar. Para ter uma ideia, dos últimos 8 jogos da Polônia, só um jogo teve mais de 3 gols, tá bom? Da Ucrânia, dos últimos 10 jogos, só um também teve mais que 3 gols. Então a gente vai justamente nessa entrada, né? Vamos ver o abaixo de 3 gols? Aqui, ó, abaixo de 3 gols está pagando 1,350, tá bom? É um amistoso, tudo pode acontecer, mas são times que jogam muito fechados, a gente não acredita que vai sair 3 nem 4 gols aí. Então é uma boa dica para você fazer uma dupla abaixo de 3 gols. Nesse caso só pode ter 1 gol, 2 gols ou nenhum gol para a gente ganhar essa aposta, tá bom? Se tiver 3 gols, a gente recebe o dinheiro de volta. Quem quiser arriscar um pouquinho mais, vamos no abaixo de 2 gols e meio, que aí não pode ter 3 gols, tá? Tem que ter 2 ou menos, mas paga bem melhor. Olha aqui, ó, 1,675 abaixo de 2 gols e meio. De qualquer forma, a gente vai torcer para ter 2 gols no máximo, tá bom? Essa então fica a dica aí do primeiro amistoso que a gente passa aqui no Tips de hoje. Pois é, vamos falar então de futebol feminino, Série A do Brasileirão, Série A1, né? Futebol feminino, Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio. Pois é, grandes nomes aí do futebol. O Flamengo se reforçou muito para essa temporada no futebol feminino, montou um time para brigar pelo título, né? Começou mal o campeonato, mas se recuperou, vem de 4 vitórias seguidas, tá? Na verdade não, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, e subiu para a 6ª colocação o Flamengo, né? Se terminasse hoje o campeonato, estaria entre os 8 primeiros que vão para os playoffs. Os 8 melhores vão para os playoffs e o Flamengo está em 6º colocado. O Grêmio já não vem tão bem assim, está na 11ª colocação, está aí entre a zona dos playoffs e a zona de rebaixamento. Precisa melhorar aí o Grêmio, né? O Flamengo é um time melhor, jogadoras mais talentosas, importantes no cenário do futebol nacional, que podem decidir um jogo, né? O Grêmio é um time inferior, teve esse problema aí com as enchentes no Rio Grande do Sul, então não conseguiram treinar muito, né, no último mês, 1 mês e meio, e vem enfraquecido para jogar esse jogo no Rio de Janeiro, na casa do Flamengo. Por isso a gente acredita nessa vitória do Flamengo, tá pagando muito bem, gente. 1,57, vitória do Flamengo no futebol feminino aqui, na casa do 1,60. Ótima dica essa daqui, tá bom? Vamos então com essa dica para Flamengo e Grêmio. E daí a gente vai para a Liga das Nações do voleibol, já tradicional, toda semana a gente está falando. E eu primeiro vou falar de um jogo que não está aqui, você não vê esse jogo no visual, por quê? Porque é Estados Unidos e Sérvia, Se você olhar ali, você vai ver que os Estados Unidos joga com a Itália ainda, né? Nessa quinta-feira, e o jogo da sexta é Estados Unidos e Sérvia. Por isso, como os Estados Unidos ainda nem jogou uma partida antes, não abre as odds do jogo seguinte, porque precisa ver se alguém vai se machucar, se o time vai bem, se não vai bem. Mas eu já vou deixar a dica aqui pelas informações que temos e que nossos especialistas me mandaram, tá bom? Em primeiro lugar é o seguinte, os Estados Unidos já está com a sua vaga garantida para as Olimpíadas e o técnico resolveu poupar os principais jogadores na primeira semana de Liga das Nações. Como estamos já na segunda semana, está relacionado todo o time titular dos Estados Unidos, ou seja, os jogadores descansaram na primeira semana e está com o time completo já treinando e se preparando para as Olimpíadas. Então é grande favorito para vencer esse jogo diante da Sérvia, que vem caindo de produção nos últimos anos. A Sérvia já foi bem melhor. Esse time dos Estados Unidos é muito favorito, não abriram as odds ainda, mas a ideia é que seja uma vitória fácil. 3-0 para os Estados Unidos, que também pode ser a mesma aposta do que handicap menos 2,5 para os Estados Unidos. De qualquer forma, tem que ganhar 3-0. Essa é a dica. Beleza? E vamos para outro jogo que já abriu aqui. É Brasil, né? Olha aqui, ó. Brasil e Eslovênia. Brasil e Eslovênia. A Eslovênia briga também por uma vaga nas Olimpíadas. Na primeira semana venceu os 4 jogos. Pois é, 4 partidas, 4 vitórias a Eslovênia. O Brasil já está garantido nas Olimpíadas, então está mais assim, treinando, preparando, fazendo um rodízio, vendo como que se comportam os jogadores. A Eslovênia não está
garantida nas Olimpíadas, mas com as vitórias da primeira semana, chega com muitas chances de conseguir uma das 5 vagas que será distribuída pelo ranking. Para essa semana, o Brasil perdeu o Bruninho, né, o levantador Bruninho, que se machucou. Ele só deve voltar na próxima semana. Então o Brasil está aí com os levantadores reservas. A Eslovênia é um bom time, joga com o time completo, titular, e precisa ganhar. A motivação é muito forte da Eslovênia. Por isso a gente espera um jogo difícil, uma partida que não vai ser 3-0. Provavelmente nem para o Brasil e nem para a Eslovênia. Cada um deve ganhar pelo menos um set. Por isso a dica é acima de 3 sets e meio na partida, tá bom? Um jogo de 3 sets e meio ou mais. Quer dizer o quê? Um jogo de 4 sets ou 5 sets. Alguém vai ganhar de 3-1 ou 3-2. Se ganhar de 3-0, aí sim a gente perde essa aposta, tá bom? Não tem essa aposta específica aqui nesse site, mas em muitos outros tem. Então se vocês encontrarem lá, 4 sets ou 5 sets, você pode pôr acima de 3,5, tá bom? Vamos ver qual é a outra partida, vamos ver se já abriu. Tem Japão e Polônia, tá? Abriu aqui, tá aqui, ó. Japão e Polônia é mais um grande jogo aí nessa semana de Liga das Nações, né? A Polônia é uma das principais seleções do mundo no voleibol masculino e o Japão crescendo muito, né? Hoje é um grande time. As duas seleções já estão garantidas nas Olimpíadas de Paris e estão jogando para dar ritmo aos jogadores, entrosar e treinar o elenco, tá bom? Não tem a motivação de precisar da vitória. A expectativa é de um jogo bom, um jogo difícil, com leve favoritismo para a Polônia. Você vê até aqui, ó, a Polônia está 1,40. Essa vai ser a primeira dica, então, vitória da Polônia nesse jogo. Lembrando tudo que eu falei, né? Ninguém precisa dessa vitória. Mesmo assim, a Polônia é um pouco melhor. A gente acredita que ela vença o jogo. De qualquer forma, também, não deve ser um jogo fácil. Não deve ser 3-0 para ninguém. Outra dica que é mais segura é acima de 3 sets e meio na partida também, tá bom? Acima de 3 sets e meio significa que vai ser 4 sets ou 5 sets nessa partida. E vamos para o tênis? Pois é, Roland Garros. Temos aqui Casper Ruud e Alexander Zverev. Pois é, os tenistas já se enfrentaram 4 vezes, 2 vitórias para cada lado, né? Mas o Casper Ruud venceu as últimas 2, né? O Zverev venceu 2, mas as mais recentes foram pro lado do Casper Ruud, né? A gente vê, não há muito favoritismo aqui, ó, 2 para o Casper Ruud, 1,80 para o Zverev, ou seja, tudo é possível nessa partida. O último duelo entre eles foi na semifinal de Roland Garros do ano passado, jogo em que o Casper Ruud atropelou o Zverev, foi 6-3, 6-4 e 6-0. Esse foi o último jogo, na verdade o único jogo deles dois na quadra de saibro, né? Todos os outros foram em outro piso. Então o Zverev está mais cansado. Por quê? Porque os seus últimos 3 jogos tiveram mais de 3 horas. Né? Enquanto que o Casper Ruud descansou, porque ele ganhou um WO contra o Djokovic. Então ele está mais descansado aí nessa última semana. O Casper Ruud foi finalista dos últimos 2 torneios, né? As duas edições de Roland Garros. E surpreendeu ao nosso especialista até as odds abrirem assim, empatadas e um favoritismo pequeno para o Zverev, que está 1,80 e o Casper Ruud 2, né? Apesar de que o Zverev está tendo um ótimo ano. Então, a dica aqui dos nossos especialistas, primeira, que óbvio vai ser um jogo duro, é acima de 9 games e meio no primeiro set, ou seja, os dois vão entrar com tudo e não vai ser fácil, vai ser pelo menos 6-4 no primeiro set para qualquer um. Então vamos lá, em set, ó, primeiro set, total de games 9,5, você põe mais de 9,5 pagando 1,61, ou seja, se tiver 10 games a gente ganha essa aposta, se for 6-4 a gente ganha, se alguém ganhar de 6-3, 6-2, aí a gente perde, tá bom? Tem que ter 10 games aí pra gente vencer essa aposta no primeiro set, onde os jogadores vão querer entrar para ganhar. Então essa é a primeira dica. Uma outra dica que o nosso especialista deixa aqui, eu não encontrei nesse site, é arriscada, mas para quem acha que vai ser muito disputado, principalmente o início da partida, é tie break no primeiro set. Então, vai ter tie break no primeiro set? Sim, né? Tá pagando cerca de 4 vezes a odd de 4.0 para esse tie break. Mas aí, claro, é um dinheirinho para arriscar e acertar essa boa odd de 4.0, né? Sobre o jogo em si, quantos games terá o jogo? Como a gente imagina que é um jogo que deve ser disputado,
Sugestão acima de 39 games e meio, tá bom? A gente aqui acha justamente acima disso, que é 40,5. Vamos ver se a gente acha o 39,5. Não, não tem. Aqui nesse site só tem o 40,5, tá bom? Que é um pouco mais arriscado, é justamente a linha de corte. Então vamos deixar a dica aqui, não é a que está na tela, é um pouco melhor, um game a menos para garantir. Acima de 39 games e meio, se a partida tiver 40 games no total, todos os sets, a gente acerta essa aposta. Vai ter site que você vai encontrar essa vale a pena, principalmente se o jogo for muito disputado e você pode até apostar ao vivo. E aí para fechar, pessoal, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, que eu vou repetir aqui resumidamente as dicas que eu dei ontem de um jogo que vai ser agora, quinta-noite. Quem estiver assistindo ainda cedo esse programa, quinta-noite tem o primeiro jogo da final da NBA, né? Dallas Mavericks contra Boston Celtics. Eu vou repetir as dicas porque é um jogo muito importante e vale a pena. As 3 dicas do nosso especialista foram dicas em performance de jogador, tá bom? Não é no resultado do jogo. A primeira análise é do Luka Doncic, tá bom? É um dos caras que são as estrelas aí, uma das maiores estrelas nessa última fase da NBA, tá? Sendo realmente um fenômeno. E a dica é que ele vai ter mais que 8 rebotes e meio no jogo, tá bom? Então acima de 8,5 rebotes, rebounds, pro Luka Doncic vale a pena. A gente acredita que vai ser um jogo onde ele vai se sobressair. A segunda análise é como vai ter muita marcação em cima dele, vai livrar o jogo para outros jogadores. Então o PJ Washington para fazer 2 cestas de 3 pontos pelo menos. Então você vai encontrar aí acima de 1,5 ou 2 ou mais, né? Essas 2 opções, na verdade ele precisa ter 2 cestas de 3 pontos ou mais. Essa é a segunda dica. E a terceira dica é que a gente tem a volta do Kristaps Porzingis no jogo. Isso vai talvez deixar meio na reserva o Al Horford. Então subiram muito a linha de pontos para o Al Horford, porque acreditam que ele não vai jogar tanto. A gente acredita que ele vai jogar um pouco sim e vai conseguir fazer alguns pontos. E a linha está muito baixa, acima de 6,5 pontos pro Al Horford. Então fica essas 3 dicas para jogo da NBA, combinado? Amanhã eu volto com mais dicas, lembrando, segue o nosso canal do YouTube, @BetBoxTV e também @BetBoxTV no Instagram e em todas as nossas redes sociais. Lá você vai ficar sabendo das dicas mais recentes. Até amanhã!